Salve, salve artistas do hip hop, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Arcano, atuo há quase 30 anos na cultura hip hop como MC, arte educador, produtor cultural e também empreendedor. E hoje nós estamos aqui para bater um papo com o nosso convidado e aí contando um breve resumo. No ano de 2022, ele acessou um cachê ali de R$ 1.500 para fazer um show de 30 minutos. E no ano de 2024, ele consegue aumentar o seu cachê para R$ 7.400 e também conduzir o lançamento do seu álbum, certo? Então você que quer saber como isso foi possível, fica com a gente, já aproveita, chama a rapaziada para estar aqui e vamos que vamos, certo? Faz o Pix no Hip Hop, acesse e vamos com a gente nessa. Ó, vou falar uma coisa para vocês. No ano de 2019 eu conheci o nosso convidado, certo? Em um desses eventos, um dos eventos que eu organizei, lançamento do meu álbum, e desde então a gente vem mantendo essa conexão, certo? No ano de 2022, essa conexão ela acaba ficando cada vez mais acentuada até chegar nos dias de hoje. Mas eu vou falar uma coisa, hein? Não foi fácil, foi um caminho árduo. Nosso convidado vai trazer um pouco do como isso tudo aconteceu até chegar nesse momento atual, certo? Então, senhoras e senhores, recebam com a gente nosso parceiro Monge do Caos. E aí, ó, já vamos chegar naquela... Vamos aceitar. Yes. Opa, agora veio, hein? Chegou, minha família, chegou. Teve umas falhas no engano aí, mas ainda tá aí, né? E aí, senhor Monge do Caos, tudo bem com você? Aí, graças a Deus, tudo certinho. Boa noite pra geral, boa noite, meu mano Arcano, boa noite geral que tá assistindo, acompanhando nós aí, tá bom? Sou o Monge do Caos, satisfação aí tá com você, meu mano. Obrigado pelo convite, irmão. Muito bom, muito bom. Mongito, já vamos daquele jeito. Ó, gente, assim, eu já chamo ele de Mongito, certo? Temos certa intimidade, então, vou falar Mongito aqui, você já sabe, certo? Então, Monge do Caos, vamos lá. Já vamos direto, sem muita enrolação, que a ideia aqui é certeira. Seguinte, ano de 2019, quando a gente se conheceu, né, num desses eventos da vida, se eu me lembro bem, acho que foi num evento de lançamento do meu disco, se eu não me engano, Cinco Revoluções Parte 2 ali, Casa de Cultura Chico Science, né? Que a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu quero perguntar para você como que era esse cenário em 2019, o cenário do rap, o cenário da sua vida, como que era naquele momento? Sim. Família, ó, trazendo mais pro contexto da minha vivência mesmo, assim, em 2019, era um ano em específico que eu tava começando a colher frutos de um EP que eu tinha lançado em 2018, no final de 2018, né? Pouco depois de eleição, tá ligado? Lancei meu EP Filho da Guerra. E era um momento que eu tava a milhão também, né? Junto com a banca, com o coletivo que eu tinha, com a Bombordo, né? E a gente tava nessa, né? De galgar espaços, de fazer show. Às vezes nós mesmo tava produzindo nossos eventos pra gente conseguir cantar e tal. E a gente tava nesse gás, né? A gente não sabia o que ia vir logo após, né, o 2019 que a gente teve, tá ligado? E tava nessa, sem muita perspectiva profissional da parada, muito mais com a perspectiva, com aquela gana, com aquela vontade de fazer a coisa de uma forma independente, né? Um monte de jovens, sonhos, etc, né? Até que chegou esse convite seu, né, para eu poder fazer um show e estar com vocês, né, celebrando aí o aniversário do álbum, né, do EP 5 Evoluções. E na ocasião também acabou virando um esquenta pro Senna, uma parada assim, né? Que teve os seus pormenores ali, né? E a gente veio se conhecer e foi a primeira vez, na real, assim, que eu cantei numa casa de cultura, tá ligado? Foi a primeira oportunidade que eu tive, o primeiro convite nesse sentido.
Antes era muito mais aquela parada, né? Uns eventinhos de quebradas, caramba, colava num barzinho ali, fazia um show. Aí, pô, para além disso, tive outras oportunidades em espaços maiores. Pô, sim, deu bom, com o Teatro Paulo Machado, lá em São Caetano, mas foi com banda. Outro contexto, fora da caminhada de rap, né? E 2019 tava assim, pra mim, nesse meu contexto, era isso. Era aquela parada, tipo, bem independente, bem, tipo, sem tanto acesso a muitos conhecimentos que a gente precisava ter. E aos trancos e barrancos, mano. Aos trancos e barrancos, né? Tentando fazer acontecer e colhendo os frutos do EP que tava na pista, tava sendo bem aceito, né? Foi através dele que meu som chegou pra muitas pessoas dentro do nosso cenário mesmo, assim, sabe? Do cenário local. Muito bom. Já deixando um salve para todo mundo que está chegando aqui. Ó, quem eu vi aqui é Érica. Ó, Érica tá aqui com a gente. Tá, Tainan Dandara tá por aqui também. Salve, Tai. Nosso Salve! parceiro, CA. Salve, DJ CA. Rogério também tá aqui com a gente. Esse é a Pessoal, fiquem à monstro. vontade para vocês mandarem suas Fala, perguntas, fazerem as gordinho. interações, certo? Estamos em casa. E outra, já chama as pessoas para estarem aqui nessa conversa com a gente, porque a gente vai falar sobre várias coisas, papo de visão, né? Então, o Monge fez um stories já explicando um pouco do que a gente vai falar. É assim, ó, papo de progresso, hein? Então, vamos que vamos. Monge, seguinte, meu caro, você falou um pouco desse contexto de 2019, né, que você estava ali naquele corre independente, e aí os artistas que estão por aqui sabem muito bem, né, como que é toda essa caminhada, enfim, primeiros passos ali de carreira, as primeiras músicas na rua, tal e tudo mais. E você falou um pouco a respeito dos desafios, né, que se tinha e tal, até a gente chegar nesse momento que a gente começa a se conhecer ali pessoalmente e tal, e as coisas, né, a gente começa a ter uma conexão ali bem bacana, tal, e desde então a gente tem uma relação. E aí, quero te perguntar uma coisa. Você não conhece o Arcano, aí de repente, pum, né? A gente passa a conversar e tal e tudo mais. Como é que foi para você essa questão, né? Tipo, a gente teve a oportunidade de conversar assim, um pouco mais sobre essa questão, assim, né? Depois desse 2019, mas como foi para você conhecer uma pessoa que já tinha um tempo de caminhada e tal, e não só conhecer a pessoa, mas depois um pouquinho mais para frente de caminhar e de pegar alguns conselhos, alguns direcionamentos e seguir mesmo esse caminho. Como que isso bateu para você? Mano, o principal foi o impacto direto, assim, de tipo, pô, já tive. Ó, chegou uma companheira aqui no. Pulou no meu colo, desgramada. Foi esse impacto mesmo, assim, de inicialmente ter o primeiro contato, assim, com alguém que, além de ter mais tempo de caminhada, trouxe a perspectiva, trouxe o papo para um papo mais profissional mesmo, assim, tá ligado? Uma tratativa de chamar para o evento, de ver qual que eram as necessidades do artista, de trazer o que tinha que trazer, tratar a gente com dignidade. Eu já falei, caramba, mano, que bagulho doido, né? Porque, pô, antes disso, eu tive a oportunidade de dividir espaço, dividir palco com pessoas que também já vinham de uma caminhada no rap, tá ligado? Tipo assim, uma das primeiras, das primeiras pessoas que me trouxe para esse cenário de fazer show e tal, de apresentar meu trabalho, de fazer essa ponte com outros artistas, foi o pessoal do Avante, tá ligado? O pessoal é professor demais também. Mas foi a primeira vez assim que, pô, tive contato com uma proposta bem mais profissional, com alguém que não tava, tipo assim, pra brincadeira, assim, tá ligado? Foi isso que eu tive a impressão. Falei, caralho, mano, Arcano realmente não tá pra brincadeira. O pessoal dele não tá pra brincadeira, né? E foi um impacto muito positivo, né, mano? Impacto muito da hora, assim, né? Tipo, primeiro que é a satisfação imensa pra mim, que, pô, tava galgando, já fazia música há um tempo, mas eu tava começando a galgar ali a minha voz dentro do nosso cenário, aí receber esse salve, né, mano, de você que já tem uma cota de caminhada, que notou meu trabalho, tá ligado? Que teve interesse em conhecer a minha proposta
e me trazer pra perto pra fazer uma parada, dar esse voto de confiança mesmo no trampo, né, mano? Enxergar como, pô, dentre todos os nomes que estavam lá, né, mano? O Sajão, que é conhecido conhecido, eu esqueci o nome da palavra, caramba, mas quando. Em comum. Conhecidos em comum, né, mano? Esse conhecido em comum nosso, assim, que a gente tem tanto carinho, mas ao mesmo tempo tá lá, tipo, o Phantom DK, tá ligado? O Gilet, que é miliano de caminhada, que eu já flagrava quem era por causa dos sete clássicos, né, mano? Porque tive um contato bem especial com o Fuá, que é professorzão também. Foi um dos primeiros humanos que acolheu, assim, a Bombordo na época que a gente estava trabalhando, né? Fazendo a Batalha de Ferro lá na Vila do Sapo, fazendo as festas Happy Hood na Patente, depois levamos uma Happy Hood para São Caetano, né, fazendo um barulho. Mas enfim, até então, mano, o foco mesmo, assim, o que mais me impactou foi isso, tipo assim, o profissionalismo diante desse contato de chamar para fazer um show. Pra ser algo além de tipo, vamos fazer um bagulho aqui no quintal de casa, cola aí se você quiser, tá ligado? Não, foi outras ideias, né? E isso foi um impacto realmente que me deixou de cara, mano. Foi cabreiro, e foi o que mais me marcou, assim mesmo, assim, né? Esse respeito, ver os artistas com dignidade, mostrar que não tá pra brincadeira, tá ligado? Porque, pô, a gente tá todo mundo falando de sonho, né? Independente de quantidade de tempo que a gente tem de caminhada, todo mundo tem um sonho em comum e todo mundo tem um amor em comum, que é o rap, que é o hip hop, que é a música, né? Essa parada, mano. Muito bom, muito bom. Aproveitando aqui, Monge, dando um salve. Rapaziada, tá chegando, hein? Ó, Tamo já vi por chegando. aqui o Big. Salve, Elva, tá por aqui. Amanda de Oliveira tá por aqui também na audiência. Rapaziada, compartilha essa live, chamar mais pessoas para vir para cá e vamos que vamos, certo? Então, Monge, trazendo um pouco aqui do que você trouxe, né? Essa questão de puxar um pouco, né? Sempre eu penso a respeito disso, que assim, quanto mais profissional a gente for e quanto mais evidências a gente trazer do nosso trabalho, maiores são as chances da gente ser bem sucedido naquilo que a gente quer fazer, né? E aí, trazendo um pouco desse contexto, eu queria já te perguntar uma coisa que é o seguinte: a gente se conhece lá em 2019, né? Começamos a fazer algumas coisas. Eu lembro de baile da Atos, várias coisas aconteceram aqui, né? A gente começou a ficar mais próximo nesse sentido, até chegar o ano de 2023, né? 2023 tem uma mudança de chave, assim, que foi um primeiro cachê seu, é, mês do hip hop e tal, aquela coisa toda. Como é que foi isso para você, né? Porque a gente tinha trocado ideia, sei lá, uns 3, 4 anos antes, né? Até chegar esse momento que você fala, caramba, é real, tá chegando. Como que foi para você, assim, esse processo, né? Desde você entender que aquilo era uma possibilidade, entender que tinha um método, um processo para se fazer, até você fazer o show e de fato você ser beneficiado aí por esse cachê. Como é que foi esse propósito aí, essa questão, enfim, como é que foi essa correria? Mano, cabreiro, né? Cabreiro é uma palavra que define muito bem isso. Foi cabreiro mesmo. Que eu tava vindo de uma pós-pandemia ali, né? Sem muita perspectiva de como que ia ser as coisas, né? Tipo, pô, eu tava num começo de caminhada. Aí no começo, quando as coisas começou a caminhar, quando começou a ganhar expressão, vem uma pandemia que faz a gente ficar trancado dentro de casa, tá ligado? Aí nesse momento, quem já tinha um pouco mais de conhecimento, né? O pessoal que foi mais curioso que eu foi buscando as coisas, e quem já entendia um pouco mais desse game foi buscando as paradas. Eu já me coloquei muito na posição de tipo, puta, mano, o que eu vou fazer agora, tá ligado? Eu já trampava com meus design e tal, tava tentando fazer isso, mas o sonho da música ele deu uma parada, né? Tipo, pô, a gente não tem tanta não tem tanta segurança para colar em estúdio, não tem segurança para continuar fazendo o trampo artístico, o presencial, que a gente é muito presencial, né? Tipo, e passando essa pandemia veio, né, o momento em que você me deu um salve, assim, falando, né, Monge, tem uma proposta pra você, mano, o que você acha de gente se inscrever aí no mês do hip hop, né, mano, com Atos fazendo a representação jurídica para você, né?
E, tipo assim, eu sou bem curioso, tá ligado? Eu já flagrava o mês do hip hop, já chegava até mim, já os artistas que eu conhecia, os parceiros, eu via alguns deles se apresentando. Aí eu falava, caramba, mano, que doideira, tá ligado? Um pouco antes da pandemia também, eu tive a oportunidade de ser jovem monitor cultural, né? E era por edital, também era uma parada, né? Um edital público, né, mano? Que a gente atuava como jovem dentro de espaços culturais, tá ligado? Da Prefeitura de São Paulo, né? E então eu já tinha um pouco de contato com essa questão de editais, um pouco de contato com essa questão de iniciativas, né, que pô, poderiam financiar um pouco o nosso trampo. E quando chegou essa proposta que você me fez, assim, tipo assim, foi um marco mesmo, assim, né? Porque foi um momento em que eu estava super preocupado com a forma com a qual eu ia me inscrever, né? Eu tinha começado a reunir papéis, tinha começado a reunir certidões, etc, né? Mas quando a gente nunca tem contato com isso, é tudo meio inseguro, né? Tá ligado? E aí eu lembro que quando você trouxe essa proposta, vocês, pô, com o suporte da Atos, com a atenção que vocês deram, eu me senti seguro para meter marcha e fazer acontecer, tá ligado? E deu certo, foi um aprovado, tá ligado? Eu tive a felicidade também de nesse ano fazer o meu primeiro show no mês do hip hop no dia do meu aniversário, tá ligado? Não sei se o Gordinho tá aqui, meu tio Rogério, ele tava assistindo. Mas ele foi lá, ele foi lá no Centro Cultural de Santo André, ou Santo André, Santo Amaro, tá ligado? Ele foi lá no Centro Cultural assistir, tá ligado? Deu certo. E, pô, mano, R$ 1.500, tá ligado? Eu tava começando a estruturar uma ideia de álbum, eu tava começando a estruturar uma ideia de gravar uma quantidade X de músicas, tá ligado? Então, foi uma renda que quando chegou, eu já tava trabalhando, tá ligado? Eu já tava dando meu trampo, CLT e tal, mas o CLT, pô, o salário é uma bosta, tá ligado? A gente precisa, a gente é artista independente, é uma pá de coisa pra pagar, é conta pra pagar, é as nossas coisinhas pra fazer, tá ligado? Tipo assim, pô, 2023, muita coisa tava se refazendo em 2023 ainda, né? Então, acessar esse recurso aí foi, tipo, essencial pra eu conseguir ter um respiro diante da minha carreira, assim, tá ligado? Porque tudo envolve dinheiro. E conseguir acessar recursos te dá poderes, né, mano? A gente vive numa sociedade que dinheiro é poder, tá ligado? E quando a gente acessa esse recurso, os horizontes se abrem, né? Porque é uma grana que ela vem livre, assim, na nossa mão, né? E é um trabalho que a gente tem que, pô, você consegue experimentar um pouquinho do que é você ser um músico, você receber dignamente, você ter a chance de pagar pessoas para fazer as coisas, tá ligado? Pagar o DJ, pagar o fotógrafo, tá ligado? Pagar a equipe, saca? Que é uma parada que a gente sempre vinha fazendo no nós por nós. Eu sempre fui um mano que eu ficava muito, muito, muito incomodado de pedir as coisas pros outros, tá ligado? E eu não tinha dinheiro para pagar eles direito. E aí ter essa grana também me deu essa força, assim, né? De, pô, mano, vou ficar forte, vou fazer um show lá no Centro Cultural, mas cola aí comigo, vamos fazer as fotos lá, pô, tá ligado? Vamos lá, pô, tem parte do cachê, vamos dividir essa parada aí, vamos fazer, né? E foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer isso com força mesmo, chegar forte, sabe? Muito bom, excelente o que você trouxe, né? Uma perspectiva também de geração de renda, geração de emprego, né? É, a questão da autoestima também, né? Você começa a ver que o seu trabalho ele começa a ser valorizado, o seu trabalho começa a ter uma repercussão profissional, né? Então, ainda teve a coincidência de ser no dia do seu aniversário, né? Então, Sim, várias coisas que conectam com o momento que foi importante, assim, né? É um divisor de águas, assim, dentro da sua carreira e tudo mais. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você falou desse momento quando chegou e tal, beleza, tal dia, tal horário, meu dia do meu aniversário eu vou fazer a apresentação. Mas como é que foi a preparação para esse show? a preparação foi, tipo assim, muito, muito de uma parada que a gente precisa entender enquanto artista, que não é só você chegar lá, conectar os aparelhos
e fazer, sabe? Você precisa entender o que me passou, e você me ajudou bastante nisso também, né? De, tipo, dar esse insight de, pô, a gente já tá começando a fazer a parada, vocês têm que enxergar as coisas de uma maneira mais sóbria, mais madura. Então, tal casa de cultura que a gente vai fazer, visita técnica. Vamos ver o que o espaço pode proporcionar para nós, tá ligado? O que vai ter lá no dia, de qual forma vai ser organizado, onde você vai cantar, qual é o espaço que você vai usar, né? Onde seu DJ vai estar, onde você vai poder circular durante a sua apresentação. Né, isso fez maior diferença, porque também esse espaço de visita técnica foi um espaço onde eu pude ter contato direto com os jovens monitores que estavam tocando a casa, tá ligado? Com o pessoal que estava trabalhando lá, pude olhar na cara do pessoal, falar, ó, pô, eu sou um monge do caso, vou fazer um show aqui no dia 25, né, vim fazer uma visita técnica, tá ligado? É isso, isso, isso. Então você constrói um pré-relacionamento com as pessoas de maneira que não seja só você chegar lá e fazer a parada. Então, tipo assim, as pessoas já viram sua cara, já sabem quem é você e sabiam que você ia vir, né? Então, quando você já faz esse mapeamento do que pode, do que não pode, de como pode, você já chega lá muito mais forte ainda. Você já consegue passar uma visão pro seu fotógrafo, por exemplo, tá ligado? Falar, ó, irmão, vai ser nesse espaço aqui que a gente vai fazer, tá ligado? A iluminação aqui bate de tal jeito. Consigo chegar no meu técnico de som, falar, irmão, ó, é nesse espaço aqui, é um espaço aberto, ou se não, pô, é um espaço mais fechado, sabe? Eu tive essa oportunidade de conseguir pegar essa visão, né? E nesses espaços, informação é munição para a gente poder fazer um bom trabalho, tá ligado? Então é isso, eu tive que primeiro colocar os pés no chão, entender que esse recurso ia vir, entender que ia demorar um pouquinho para vir, né? Então eu ia ter que lidar com as coisas antes dele chegar, para poder remunerar as pessoas direitinho a partir do momento em que chegasse, né? E isso é o quê? De 30 a 45 dias, assim, né? Que a gente recebeu o recurso naquela ocasião. Né? E deu super bom, mano. A parada da visita técnica, a parte da documentação também, né? Que esse que era um dos maiores enfocos, né? Preparar a documentação. Né? Então, pô, você ter release na mão, você ter as fotos na mão, tá ligado? Você ter seu press kit na mão, o clipping na mão, né, mano? Tipo, o portfólio em si, enquanto artista, né? Cavucar esses registros, montar uma narrativa de quem você é, do que você veio fazer e do que você tem para agregar, né? Que isso é muito importante também, mano. Foi um dos pontos, assim, que virou a chave, né? Fundamental o que você falou, Monge. E aproveitando aqui, dar um para quem está entrando aqui com a gente. Bombando aqui, hein? Ó, então, Isso. Renato, acho que é Renato barra Brena. Deve ser um perfil tipo de collab, sei lá, né? Então, salve Renato ou Brena, ou os dois. Salve. Saton entrou por aqui também. Meu parceiro Big D, salve Big D, rapaziada ali da Vila Formosa. Conigran tá por aqui também. Beto Bongô, salve Beto Bongô. Sagrado. Mano, a rapaziada tá chegando naquele melhor formato. Então fiquem à vontade, compartilhem essa live. Perigoso cair essa live, hein? Tá ficando pesada demais, Nossa, hein? tá consumindo muita banda aqui, hein? Vai cair, hein? Vai cair. Muito bom. E aí, Monge, você falou a respeito de documentações, de visita técnica, coisas que são muito importantes. E assim, eu sempre pego no pé dos artistas. Eu falo mesmo, vocês precisam se profissionalizar, precisam ter as coisas organizadas, release atualizado, fazer visita técnica, monta a sua equipe, né? Então, todas essas coisas são importantes porque é o seu trabalho, né? E aí, quando você traz essa preocupação, é importante também você falar sobre essas questões, né? Porque também alerta os artistas que estão na correria e aí querendo aí as oportunidades da importância disso. Não é porque a gente é chato, é porque o mercado exige que seja dessa forma, porque senão simplesmente você não tem essas oportunidades, né? E aí as portas acabam se fechando e, como o Monge falou, tudo precisa de grana. Então você tem que
entender os caminhos para que esse recurso chegue e você consiga viabilizar bastante coisa. Agora é o seguinte, você falou de coisas que você fez. O que que foi ruim de você fazer? Tipo assim, putz, mano, não quero fazer tal coisa, mas fazer. Teve alguma coisa nesse processo que você falou, meu, é ruim do trabalho? Conta aí pra gente. Mano, a parte de documentação é uma parte burocrática, né? Tipo assim, quando a gente não paga para alguém fazer, não remunera alguém para fazer, a gente precisa assumir essa responsa. Então, principalmente essa questão de release, principalmente essa questão de documentação mesmo, né? O release, o clipping, o portfólio, né? Tipo assim, é umas paradas que você precisa ter no pente, porque senão você vai ter que fazer toda uma retrospectiva para selecionar o material. É que eu falei, essa parada de construir a narrativa para você fazer um release de quem você é, tá ligado? Pesquisar o que é um release, de qual maneira você pode se apresentar, tá ligado? Isso foi uma parte que, tipo assim, ela assusta de primeiro, né? Ela assusta de primeiro, mas quando você se propõe, você faz esse exercício de sentar, de procurar qual que é a sua proposta e tal, você entende que é trabalhoso quando você está fazendo, né? Mas ter esse material pronto, ter esse material ali no pente para você poder usar ele da forma como ele tem que ser, é uma parada crucial, assim, né? Foi uma parte difícil, foi uma parte chata, tá ligado? Fora isso tem a parte de divulgação, né? A parte de divulgação eu achei que era eu acho que é uma parte difícil, porque a gente vai atravessando várias formas de fazer a parada, a gente não sabe direito qual que é o ponto chave da coisa, né? Tipo assim, a gente não sabe se a gente tem que ser a pessoa que vai dar um salve em pessoa por pessoa, tá ligado? De qual forma você vai conseguir atrair pessoas para esse espaço público, porque é treta atrair as pessoas para espaço público, para consumir cultura, consumir show, consumir arte, tá ligado? Isso é uma das grandes barreiras que a gente vai tentando quebrar. Então, mas eu acho que o foco maior, assim, do que foi realmente difícil foi essa parte burocrática da documentação, tá ligado? Sem dúvida. Muito bom. Legal essa questão, né? Eu sempre falo, todo trabalho ele tem a parte boa, a parte legal, da arte e tal, e tudo bem, e tal, aquela coisa toda, mas tem a parte também que é uma parte, né? Como o monge disse, a parte burocrática, a parte de exposição, a parte de juntada de documentos. Então tem N questões que são tão importantes quanto você estar no palco ali se apresentando, né? Essa parte estudante do seu trabalho também é muito importante. Monge, a gente está ali no ano de 2023, certo? E aí você começa ali primeiros shows remunerados nessa realidade, né? Nessa nova realidade. Como é que foi os registros desse seu show e como que eles ajudaram você a também dar outros passos? Cara, tipo assim, que nem eu mencionei pra vocês, assim, né? Tipo, além do show que a gente fez ali na Chico Science, eu ainda não tinha shows, presenças de peso em espaços culturais. E essas presenças, é, elas são muito importantes para montar o portfólio, né? Mostrar que você ocupa esses espaços, que você os frequenta, que você circula, né? Porque a circulação é um dos pontos mais chaves para manter um espaço cultural e para testar a sua relevância de poder ocupar ele, tá ligado? Eu tive a oportunidade, que não falei, de tipo, pô, quando eu soube que eu ia acessar esse recurso, eu já dei um salve ali, eu trombei o Felipe Porto, tá ligado? Que foi o responsável por registrar, fazer as fotos, né? Trombei ele numa festa da Stronda, inclusive, dos meus irmãos da Avante, né? Dos meus irmãos do Strondo, né? Do coletivo. Trombei ele lá e, pô, o moleque ainda não tinha trabalhado com a parada, assim, né? Ele tava começando no audiovisual, ele não tinha feito ainda profissionalmente, assim, sabe, a coisa. Só que a gente já se conhecia, eu sabia quem era ele e tal. E ele, inclusive, fazia parte de um coletivo aqui da Quebrada que era bem foda, o Carro Forte Zine.
Dei um salve no Fê, falei, irmão, ele contou pra mim, pô, mano, tô começando agora nessa parada de foto e tal. Eu falei, irmão, deixa eu ver uns cliques seu. Ele mostrou pra mim assim, eu virei e falei, e aí, papai? Vamos fazer um negócio ali? Vamos fazer um Como negócio aí, já tirou foto de show? É, eu falei, e aí, já tirou foto de show, irmão? Ele, puta, ainda não, mano, mas não sei e tal. Aí eu, pai, vamos aí, mano, quanto que você quer? Quanto que é o seu trampo, tá ligado? Você vira pro mano, quanto que é o seu trampo? Ele olhou pra mim assim, puta, mano, sei lá, 100 conto. Falei, pai, quanto que é seu trampo? Fala aí, pai. Ah, é tanto, vambora. É isso, tá ligado? É, eu vou receber em tal dia, em tal momento, etc. Enfim. É, aí o ponto é esse, sabe? Tipo assim, você tem a oportunidade de trazer alguém para registrar o seu trabalho, né? Gerar renda para a pessoa, para você, para a pessoa, gerar portfólio, tá ligado? Porque por mais que não tenha ninguém lá, tá ligado? Graças a Deus, né, a oportunidade que eu fui fazer o show, tinha gente pra caralho lá. Muita gente foi pra me ver, né? O meu aniversário ajudou, mas se não tivesse ninguém lá, eu ia ter um show de 30 minutos que eu ia ganhar R$ 1.500 de qualquer jeito, tá ligado? E eu ia poder pagar pessoas para trabalhar comigo de qualquer jeito, tá ligado? Eu ia estar cantando, porque você tem que fazer o seu show, tendo 0 ou tendo 1.000 pessoas lá, tá ligado? E esse registro ele é muito importante, mano, porque é isso, é composição de portfólio, tá ligado? Composição de portfólio, é sua carreira, é você documentando os grandes passos da sua carreira, né? E no caso, essa contratação no mês do hip hop, ela foi um grande passo na minha carreira, né? Então, ter o Fê lá registrando a parada foi sensacional, tá ligado? E ele fez um trampo lindo também. Primeira vez que ele registrou show, que primeira vez foda, moleque tinha um horário do caralho, assim, tipo, ele fez. Tem fotos dele que, pô, eu uso até hoje, assim, saca? E eu tenho um carinho enorme por hoje. Eu tenho um ensaio inteiro dele guardado, tá ligado? Eu vou manter guardado. Muito foda. Bacana, bacana se trazer essa questão, e isso que eu vejo sempre isso acontecendo, que é o lance do você trazer outras pessoas junto, né? E é assim, pô, tô acessando ali, conseguindo, vi uma oportunidade, nunca estar só, né? Trazer mais pessoas para junto, mais pessoas para ter acesso a essa realidade é importante também, porque eu, na minha cabeça, eu penso assim, ó, artista contrata artista, certo? Então você vai montando ali uma equipe e os caras também são artistas, estão no corre com você, né? Um é na música, outro é na pintura, outro é na foto, outro é designer, e assim sucessivamente. Então tá todo mundo no corre e a gente consegue se ajudar nesse sentido. Agora mudando um pouco de assunto. Antes disso, deixa eu dar um salve aqui, ó. Salve de Mac. De Mac entrou aqui com a gente também, sempre está prestigiando. Salve, salve de Mac está aqui com a gente também. E vamos que vamos. E aí, bom, a gente estava falando a respeito de outras habilidades, né? Artísticas também que você acaba tendo, que é essa questão da arte, educação e também desse trabalho como designer. Então, explica um pouco para a gente como é que é, né? Então, você, para além da questão de ser um MC, um compositor, também tem esse lance do beatmaker, esqueci também, ó. Beatmaker, Maker também. designer, produtor cultural e arte educador. Como que é isso tudo? Como que é conciliar todas essas coisas? Rapaz, é luta, viu, mano? É luta, não tem jeito. Tipo assim, é uma parada que a necessidade ela fez eu buscar muitas novas habilidades, tá ligado? Design foi uma delas. Eu sempre fui muito apaixonado por design, eu sempre gostei bastante. Eu era criança, tipo, desenhava, montava coisas, inventava histórias, tá ligado? Eu tinha muito essa veia, assim, né? E quando eu me deparei com a minha carreira artística, em que eu precisava trazer isso para uma perspectiva pessoal mais forte, tá ligado? Para uma perspectiva pessoal em que eu não tinha muito recurso para investir no trabalho de um designer, tá ligado?
eu fui fazendo as coisas da forma como eu sabia. Então eu meti as caras, fiz meus primeiros designs no PowerPoint, tá ligado? Depois eu fui me arriscando a mexer no Photoshop. Do Photoshop eu fui escalando, né? E quando eu fui ver, eu já estava desenrolando capas, desenrolando materiais de divulgação, desenrolando muitas coisas que eram referentes ao meu próprio trabalho, aos meus próprios lançamentos, tá ligado? Aos flyers das batalhas que a gente produzia, flyer de festa, tá ligado? E eu tava fazendo, mano, tava fazendo, metendo a cara e fazendo. E isso abriu portas para que eu pudesse também angariar novas contratações, só que no sentido do meu trabalho como designer, né, mano? Do meu trabalho enquanto outras formas de produção artística, né? Um cruzamento muito interessante é justamente com essa parte da arte e educação, né, mano? Eu citei para vocês ali em outro momento a respeito da minha atuação enquanto jovem monitor dentro da Biblioteca Pública Roberto Santos, dentro do edital Programa Jovem Monitor Cultural. Lá a gente tinha que fazer um projeto cultural. Esse projeto cultural, a gente na biblioteca já participava já de contações de histórias, tá ligado? Hora da leitura, papapá. Mas a gente fez um projetinho ali, os Jovens Monitores, que era o Fala Comigo Cultura, onde a gente teve a proposta, assim, desenvolveu e pensou a proposta de apresentar espaços públicos de cultura para a criançada, para mostrar que existe uma forma de consumir cultura mais acessível, né? A gente fez esse cruzamento junto com o cinema, porque a Biblioteca Pública Roberto Santos, ela é uma biblioteca que é voltada para o cinema, né? Tipo assim, o Roberto Santos foi um grande cineasta, né? E lá tem o SP Cine, que é cinema acessível, sessões de R$ 2, R$ 5, tá ligado? E a gente fez esse cruzamento, aí a gente apresentava essa parte de equipamentos públicos de cultura para a criançada, falava sobre isso com elas, e aí eu já trouxe o meu link enquanto MC, enquanto artista do rap e do hip hop, tá ligado? Deixa eu mudar a luz aqui, que tá bom? Melhor, né, família? E aí eu já fiz esse meu link enquanto artista do hip hop, tá ligado? Então eu trouxe esse desenvolvimento do design e esse desenvolvimento das artes, do grafite, etc., na proposta e da literatura também, né? Porque, enfim, a gente está dando uma oficina numa biblioteca, então fizemos esse cruzamento, assim, né? Então a gente trabalhava a escrita criativa nas crianças, e para além disso, a gente amarrava essa história na produção de uma fanzine, tá ligado? E então as crianças elas inventavam as próprias histórias, por menores que elas fossem, tá ligado? E desenhavam, elas ilustravam essas histórias e produziam o próprio material delas. A fanzine, para quem não tá ligado, você consegue fazer sua fanzine com uma folha de papel A4, tá ligado? Você divide ela em algumas partes, dobra ela e desenha ela, ou só escreve nela, ela é um mini documento, né? E a gente estava fomentando isso, né? Então foi um processo muito da hora enquanto arte educador, né? Depois vinha ministrar, isso mais para frente já, né? Tipo, mais para frente eu já vinha ministrar uma oficina de introdução básica do papel do MC dentro do hip hop para, pô, crianças de 4 a 5 anos, tá ligado? 4 a 6. Depois voltei para a sala de aula para falar sobre esse papel cultural, mas já para crianças do ensino médio, tá ligado? Adolescentes, né? Para adolescentes do ensino médio. Voltei para a escola onde eu me formei no ensino médio para falar sobre isso, inclusive. Né, mano? Voltei lá para Itaquiliópolis, aí a gente desenrolou isso junto com o pessoal do Islã do Elipa, né? E é isso, né? Tipo assim, você abre um leque de possibilidades, você abre um leque de trabalhos que você pode assumir, de funções que você pode desempenhar, mas é muito em função do que as necessidades elas trazem a gente para esse ponto, né? Então, eu tive a necessidade de me desenvolver para não me lascar, né? A gente acaba não tendo muita opção, né? No começo tudo é muito difícil, muito escasso, então a gente precisa, além de uma força de vontade muito grande, a gente precisa de muita resiliência, né? Essa vontade de querer progredir, de querer vencer, de querer
algo mais é muito nesse sentido, assim, o quanto que você quer fazer com que o seu sonho se torne uma realidade, né? Então, já pegando esse fio de fazer o sonho se tornar uma realidade, a gente chega no ano de 2024, né? Mas eu quero trazer um contexto um pouquinho antes de 2024. Como é que foi esse lance de você entender que a arte poderia financiar a sua própria arte? E aí você aproveitar desses shows, desses valores que você acabava acessando, né? Na sua parte artística, também na sua parte de designer, enfim, com a sua composição de renda, para você financiar o seu próprio álbum, seu primeiro álbum. Como é que foi essa jornada? Acho que tá no mudo aí, hein? Você não achou, estava no mudo. E eu hablando. Mas enfim, é um processo, irmão, que ele é cabuloso, assim, porque é isso, é um processo, né? Você sai desse estágio de, pô, tô começando a fazer aquela euforia do início, você quer mover mundos e fundos, só que você não sabe pra onde ir, como direcionar a sua energia, tá ligado? Aí parte desse processo é você ir buscar conhecimentos, buscar recursos, buscar formas de fazer acontecer, de fazer chegar e como trazer as pessoas que estão ao seu redor junto com você nesse meio, né, mano? Tive a sorte da gente se cruzar nesse caminho, então você trouxe também o conhecimento, né? Que é algo que a gente enquanto hip hop, enquanto cultura, a gente precisa estimular mais, que é essa troca de saber mesmo entre as gerações, tá ligado? Então o pessoal que já vem de antes fazendo uma parada que teve acesso a tal conhecimento, precisa passar isso adiante, né? Para que eu também esteja no ponto de, pô, conseguir passar esse conhecimento adiante para a rapaziada mais nova ainda, ou para o pessoal meu que não conhece, ou para o pessoal mais antigo que eu que também não conhece, né? E desse jeito a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Então, caramba, perdi até o fio da meada, mano. Mas é isso, é o recurso, né? Tipo assim, como você consegue fazer a sua arte te financiar a sua própria arte, né, mano? E indo atrás desses conhecimentos e aprendendo mesmo, tipo assim, se debruçando na frente do computador para fazer a pesquisa, para fazer a busca dessa, dessas possibilidades, né, a gente entende que existem meios, sim, de financiar os nossos sonhos, de financiar nossos projetos, tá ligado? Mas que para isso é necessário que você se debruce diante de um plano, tá ligado? Que você trace um plano, que você se prepare, que você ajeite a sua própria casa antes de querer construir algo maior, tá ligado? E conforme esse conhecimento vai vindo, a ficha também vai caindo, de que, tipo assim, ou você faz o corre, ou você vai ver os outros fazendo, tá ligado? Então, essa parada de entender que minha arte pode financiar a minha própria arte, ela cai muito nessa perspectiva também, de ter acesso às paradas, mas, tipo assim, você tem aquele medo de começar a fazer, só que você sabe que se você não fizer porra nenhuma, você não vai acessar o bagulho, tá ligado? Você não vai conseguir se financiar se você não botar a cara, você não pensar em algo, pensar em contraproposta, pensar em formas de agregar valor na sua proposta, de maneira a ser bem aceita, tá ligado? De se fazer presente nos espaços, né, mano? Atravessa muito essas ideias. Muito bom. Você falou do conceito de arte financiando arte, né? Isso é bem importante. E, na minha visão, eu percebo muito, assim, conversando com muita gente, pegando até como exemplo a tua história e de várias outras pessoas, que isso é um processo, né? Como você já falou algumas vezes, isso é um processo, não é do dia para a noite, mas vale a pena. E aí, eu quero já transportar a nossa conversa para 2024. 2024, Isso. aí você chega ali, né, no começo da história que você trouxe para a gente foi que
Primeiro cachê, assim, dentro dessa perspectiva que a gente estava falando, R$ 1.500, né? Fazer aquele show, meia hora, tal, meio do hip hop, aquela coisa toda. E o que que aconteceu em 2024? 2024 teve o álbum, né, família? Teve o Poder do Sol no Horizonte, tá ligado? Teve uma, não só o meu álbum, né, mas teve toda uma construção, né, que a gente, enquanto Atos, a gente se movimentou para fazer, né? Então já era um momento que a gente estava trabalhando junto. Então era um momento que eu não estava fazendo tudo sozinho, ou só por mim, assim, né? Não estava fazendo tudo sozinho só por mim. Né? Foi um momento que a gente se debruçou diante de um plano que é: vamos trazer os nossos projetos para o mundo, tá ligado? Vamos trazer o EP da Amanda, vamos trazer o álbum do Arcano e vamos trazer o álbum do Monge. A gente pode fazer? A gente pode, tá ligado? Então por que que a gente não tá começando a fazer ainda? Porque a gente não tinha um plano, tá ligado? E é isso. E aí, pô, chegou o momento. E eu acho muito engraçado que nesse. Tem uma curiosidade muito boa, assim, tipo, eu acho que quando. Eu não sei nem como colocar isso em palavras, assim, porque eu não vou falar que é a sensação de ser subestimado, mas a sensação de ser provocado, assim, tá ligado? Que eu lembro muito bem quando você chegou no começo do ano, Arcano, e virou, e aí, mano, tava pensando em a gente fazer isso, isso e isso, tem o meu trampo, tem o da Amanda e tal. E eu tava pensando em fazer isso no primeiro semestre. Será que você consegue fazer um álbum até o primeiro semestre? Aí eu olhei assim e falei, maloqueiro. Aquela coisa do MC competitivo, né? Se eu consigo fazer um álbum no primeiro semestre, eu consigo. Eu consigo fazer 3 álbuns no primeiro semestre. Tá ligado? Eu falei, vambora, vambora. Tá ligado? Mas isso só foi possível porque a gente tinha enxergado perspectivas, tá ligado? E porque a gente estava com essas perspectivas vivas, porque a gente tava alinhando uma equipe de trabalho que fazia a gente acreditar que era possível, tá ligado? E aí foi o momento de começar a fazer, né, mano? Foi o momento de começar a fazer. E aí esse foi algo mais especial. Uma das decisões mais especiais, né, mano? Só que pra fazer, precisa, né? E aí, como é que veio? Como é que foi essa. Porque assim, ó, as pessoas acham que é a jornada do herói, né? Tipo assim, você começa, tá tudo bem, aí depois vem uma catástrofe, e daqui a Nossa. pouco aí aparece o Spider-Man lá todo arrebentado, aí depois, né, acontece alguma coisa. Mas aqui é vida real, né? É real. Como é que foi a real pra você, assim, ó? Porque você tinha um Mano, plano fazer um álbum. doce ilusão, né? E aí, e como é que foi esse processo? Ah, isso é louco. Doce ilusão das pessoas em relação a essa jornada de herói aí, né? Que realmente, tipo assim, a única coisa que cai do céu é chuva e cocô de pombo, filho, tá ligado? Então, foi aquela parada. A gente deu de cara com essa situação. Precisamos fazer, temos X coisas, tá ligado? E eram 3 projetos, né, mano? Eram 3 projetos. E nós dois a gente teve participação direta nos 3 projetos, né? Mas mais focado em si, em relação ao meu, eu lembro que a gente estava muito nessa, assim, né? Tipo, era um momento em que você já estava transmitindo bastante para nós os conhecimentos a respeito de angariar essas contratações dentro dos equipamentos públicos, né, mano? Era um momento que a gente já estava circulando com o Baile da Atos, né? E o Baile da Atos acontecendo dentro de espaços públicos através de contratações diretas, estava conseguindo financiar os nossas rendas extras, né, tá ligado? Tava conseguindo financiar algumas atividades que a gente precisava desenvolver, tá ligado? Deixa eu só conectar o carregador aqui rapidão. Aproveitando, ó, dando um salve em quem passou por aqui, está aqui com a gente. Gabriela Castilho está por aqui, Big Elva está por aqui também, Amanda de Oliveira, Eldon por aqui, Tum Araújo, salve Tum, Gé Versátil, o Carone, salve Carone, e
Bárbara, mais conhecida como Babi, irmã do Chocolate no Beat, tá por aqui com a gente E também. é isso, família. Ó, chegamos. Um salve pra geral que tá aí, certo? Não esqueçam de reagir nessa live, família. Mete o dedo lá nas curtidas, ali nas reação, comenta, manda pergunta pra nós aí, pô, pra gente poder ter uma interação com vocês. E agradecer mesmo a presença de vocês até aqui, certo? O bagulho é o seguinte, então, como eu tava falando pra vocês, né, mano? Era um momento em que a gente tava muito nessa, né, de estudar as formas de conseguir captar esses recursos através de contratações diretas, que é um caminho possível, tá ligado? Os espaços de cultura são espaços nossos, né, mano? Então, a gente tava trabalhando muito isso, né? E eu lembro o quanto você trouxe para nós essa visão, assim, né? De, pô, é possível a gente fazer. Estávamos circulando com o baile da Atos em alguns espaços públicos, né? Mas e aí? Como é? Da onde caiu essas contratações? Eles viram o que a gente estava fazendo e chamaram a gente para cantar? Não, tá ligado? A gente foi na busca, você foi na busca. Pô, você ensinou nós a ir lá e ir na busca, né? Mas óbvio que também, tipo assim, não é só a gente ir lá e pedir para ser contratado, né, mano? Existe uma contrapartida para se fazer, existe um corre, né? Ainda mais na ocasião, eu lembro que a gente estava em contato, um contato mais próximo, né, com o Centro Cultural da Casa de Cultura Hip Hop Sul, e era um momento que, pô, tipo, a casa tinha iniciativas de reuniões, de encontros quinzenais, se eu não me engano, de reuniões de coletivos, né? E o gestor da época, que era o Negro House, ele tinha muito essa bandeira de que, tipo assim, só vai colar com nós quem tá fazendo, quem tá construindo com nós, né? E o Arcano, ele me deu um estímulo direto de, pô, monge, ó, já te passei a visão já de como fazer, né? A gente chega lá, mas para você chegar lá, você não pode chegar sem ter nada para mostrar. Você precisa ter o seu material. Então, pô, eu tava com o meu material organizado, eu tinha o meu release, meu clipe, meu portfólio, tinha minhas fotos, tinha meus vídeos comprovando minha atividade artística. Comecei a participar das reuniões, tá ligado? Essa participação nossa era uma participação direta em que a gente construía junto, que a gente debatia ideias, tá ligado? Falava sobre as atividades dentro da casa, as atividades não só dentro da casa, mas de cultura num geral, né? Do hip hop dentro de um bairro residencial, operando, né? E foi participando, foi colocando as caras, foi ocupando o espaço, foi circulando pelo espaço que depois de bastante tempo, assim, algumas traves, o House ele foi monstro também, assim, né? Porque, pô, eu tinha R$ 1.500 ali da minha contratação do mês do hip hop. E aí a gente já foi para subir um degrau, tá ligado? Pô, vamos jogar essa contratação para a portaria, vamos pedir o cachê, o maior cachê que a gente pode pedir, tá ligado? E eu precisava dessa parada, porque eu tinha meu álbum para pagar, eu tinha contas para pagar, a gente tinha contas para pagar e para manter, né? Então, a construção que foi sendo feita com o baile da Atos, com os shows do Arcano, com a nossa participação, a nossa troca enquanto coletivo circulando, elas foram deixando a gente mais forte, foram montando um Megazord, tá ligado? Foram me dando força também para poder assumir essa minha responsa de buscar esse show, né? Então eu, monge, com o que eu aprendi dessa caminhada, com os ensinamentos do Arcano, que o Arcano também é arte educador, não à toa tá botando as caras aqui nesse projeto do Faz o Pix para a gente trocar essa ideia, compartilhar esses conhecimentos, né? Com o que eu aprendi dessa caminhada, eu fui e botei a cara, né? Botei a cara na Hip Hop Sul, o House super recebeu a gente, e pô, eu tive a felicidade de ser convidado pelo House, né? Óbvio, depois de trazer todo o meu material pronto, certinho, de trocar ideia, ocupar o espaço, que nem eu estava falando para vocês. Trouxe meu material, conseguimos uma contratação foda. Monge do Caos, abrindo o show pro Eduardo Tadeu no aniversário da Casa de Cultura Hip Hop Sul.
cachê pela portaria, o cachê espancando o teto, o Monge do Caos tendo a felicidade de conseguir remunerar a gente, tá ligado? Nossa, nós montamos uma equipe cabreira, tá ligado? Chamei as parceiras da quebrada, chamei, mano, a gente enquanto Atos pôde trabalhar sabendo que a gente ia receber pelo nosso trampo também, tá ligado? Então é isso, tipo assim, jogamos de 1.500 para, pô, 7 mil reais, tá ligado? 7 mil reais de dinheiro pra um artista independente que cantava em bar, que pagava pra ir nos lugares cantar, tá ligado? Eu já recebi, família, como pagamento para fazer um show, recebi 2 garrafas de balalaica, tá ligado? Preciso falar mais? É Duas isso. garrafas de balalaica. Às vezes eu tinha que consumir no bar, porque nem um drink os caras pagavam pra nós, nada pra comer, tá ligado? E a gente se deslocava, ia pra leste, ia pro oeste, ia pro ABC, né, galgando. E disso aí, com construção, né, aceitando que precisa fazer burocracia, aceitando que precisa botar a cara e fazer o trampo de uma maneira mais profissional, encarar com seriedade, maturidade, sobriedade a parada, pulamos pra um cachê de 7 mil, tá ligado? Então, é isso, né? A gente nem precisa falar muita coisa. É, então, a gente parte de um patamar, né? A história do monge aqui mostra pra gente que é possível. Agora, é fácil? Não é. Só que o esforço ele acaba sendo recompensado. Então, quando a gente começa a trazer essa questão, a gente vê. 2019 a gente se conheceu, pandemia, aquela coisa toda. 2022 começa a se reaproximar. 2023, pô, começa a acessar ali mês do hip hop, várias questões. E chega no show, né? Show do Monge do Caos, de lançamento do disco dele, nesse valor de 7 mil reais, fazendo abertura para um grande artista, né? Que é o Eduardo Tadeu. Né? Então a gente tem essas imagens, tem esse vídeo e tal, e é um momento de bastante alegria, porque você começa a ver que todo o processo, toda a jornada, ela começa a fazer sentido, né? Então, ali foi possível, né? Conforme o Monte falou, trazer também reconhecimento, protagonismo, envolver outras pessoas e trazer também essa perspectiva para outras pessoas, né? E aí, depois que você acessa esse valor aí, como é que foi? Tipo, né? Assim, que é uma coisa é você fazer o show. Aí, depois Sim. de uns dias, aí você, pum, aí quando cai o Pix, aí você fala, opa, como é que foi esse sentimento de acessar essa grana e revisitar tudo aquilo que você tinha vivido lá atrás, todo esse processo que você fez para acessar esse valor? Tipo, conta um pouco do seu sentimento. Primeiro eu fiquei assim. Aí eu olhava pra tela do celular, o celular olhava pra mim, eu olhava pra tela do celular e falava, mano do céu. É real, né? Money Rain, vambora! Caralho! Aí depois eu coloquei o pé no chão, falei, caramba, chegou, tá ligado? Chegou. Pô, trocamos ideia. Também foi um evento que a Atos estava representando juridicamente a parada, né, mano? Então a gente precisou comprovar que a grana ela foi certinho repartida, né? Porque é essa parada, né? A gente faz a parada, trabalha o evento, mobiliza as pessoas para fazer parte do evento, né? Acorda a remuneração com elas, né? Entende quais são as necessidades dessas pessoas, realiza Aí chega o momento de tipo assim, pô, a grana tá aqui, a gente não pode se afobar, tá ligado? Eu não recebi minha grana da contratação e fui gastar, fui beber, fui comprar tênis, fui comprar roupa. Não, mano. Eu recebi essa grana aí, eu já guardei na hora, assim, ó, bum, guardei. Né? Porque na paralelo eu também tava fazendo meus trabalhos, né? Eu também, eu sou CLT, tá ligado? Então, recebi essa grana num contexto em que eu tava no meu CLT, que eu tava desenrolando minhas coisas no CLT também. E quando chega essa bolada, a gente paga todo mundo que precisa pagar, vê quanto que sobrou para nós, assim. E se a gente tem a felicidade de ser um valor alto, não dá para deslumbrar, tá ligado? Eu tive a felicidade de ter um valor alto nas minhas mãos.
tá ligado? E foi o primeiro valor alto que eu tive nas minhas mãos, assim, de tipo, caramba, mano, dá pra eu passar 2 meses sem trabalhar se eu tivesse aqui, tá ligado? Mas, tipo assim, são 2 meses sem trabalhar, família. Só 2 meses. 2 meses passa nisso aqui, ó. O que que vem depois disso? Tá ligado? Exato. Então, e aí, você vai se deslumbrar e vai sair gastando a sua grana ou você vai acertar os próximos projetos, vai tirar o seu pé de meia ali, tá ligado? É óbvio, as nossas conquistas elas têm que ser celebradas, tá ligado? Pô, vou pagar uma pizza aqui pra nós, aqui pra minha mãe, tá ligado? Vou dar um presentinho pra Dinheiro da ela arte, ali. mãe, toma aqui, ó. Toma, tá ligado? Já Muito chegamos bom. daquele jeitão, pô, mano, a felicidade de poder falar, ó, tá vendo? Tô falando pra vocês que eu tô fazendo isso aqui, ó, não é à toa que eu tô chegando em casa assim, depois do meu trampo, que eu tô ficando enfiado dentro de casa com a cara no notebook, tá ligado? Era pra isso aqui que eu tava fazendo as coisas. E aí você chega e justifica o seu esforço, você justifica às vezes sua ausência, porque as coisas elas precisam, né, tipo assim, cada escolha é uma renúncia, né? Dentro do nosso corre, esse ditado ele é um ditado forte pra caramba. Cada escolha é realmente uma renúncia, tá ligado? As reuniões que a gente fazia de coletivo lá era domingo, família. O pessoal tava bebendo, tava no churrasco, tava trombando a família. Eu sou 6 por 1, mano. Domingo era meu dia de folga, tá ligado? Mas domingo eu tava lá, tá ligado? Quando eu chegava do trampo, depois das 6, tomava um banho, comia na frente do computador, mas eu tava lá desenrolando, tava fazendo as capas, tava planejando o lançamento, etc. Então, teve acesso à grana, não é porque teve acesso à grana que o trampo foi recompensado que, pô, agora é só esperar que vai vir mais. Não, né, mano? Precisa ter a mentalidade para poder gerir e pensar no que você vai fazer no pós, tá ligado? Eu guardo parte dessa grana até hoje, pra ser sincero, mano. Bom, você falou de um ponto que é muito, muito, muito relevante e importante, que é a gestão do recurso. Tão importante quanto acessar o recurso é fazer uma boa gestão. Eu costumo falar que é o seguinte, que quando você acessa uma grana, você precisa pensar em dois, três passos à frente. Então, se acessou isso aqui, dois, três passos para frente, eu tenho que fazer com essa grana. Nesse terceiro passo, você vai acessar outro, e é a mesma coisa, né? É aquela coisa Uhum. de montinho e montão, né? Então, você faz um montinho, transforma num montão e vai reinvestindo na sua arte, no seu projeto e tudo mais. E agora, Monge, já indo para a parte final aqui da nossa live, porque o tempo, boa. Seguinte, Ixi. você recentemente lançou o seu trabalho, né, o EP. Queria que você falasse um pouco mais desse EP também, como é que foi esse processo, qual que é a sua expectativa, como tem sido a repercussão. Comenta aí com a galera como é que tá. Pô, família, da hora demais, sem maldade. Ter a oportunidade de voltar a lançar, né? Porque desde essa correria toda que a gente fez em 2024, eu virei o ano de 2024 para 2025 com grandes impactos na minha vida, grandes mudanças, tá ligado? Grandes situações. Como eu trampo dentro do varejo enquanto CLT, dezembro para mim é um mês muito pegado, tá ligado? É, comecei 2025 ali com muitas coisas para fazer, shows chegando a partir do lançamento do álbum, né? Nossas movimentações, mas ao mesmo tempo eu também estava atravessando, tipo assim, um deserto pessoal fudido, né? E então foi um momento em que eu, tipo assim, me reservei muito, tá ligado? Eu me reservei muito, fui digerindo as coisas, fui trabalhando, fui suando, tá ligado? Fui fazendo as coisas que eu tinha para fazer na paralela, mas eu deixei um pouco a parada da música, de o criar a música, né? O pensar novamente em novos projetos, eu deixei um pouquinho lateralizado a parada, né? Saíram algumas colaborações e tal. E no final de 2025 para 2026, já teve a virada de chave de novo, tá ligado? Pô, eu percebi que eu tava há muito tempo sem me movimentar, né? Valeu super a pena, tá ligado? Tipo assim, a gente é independente, a gente tem que entender que cada escolha é uma renúncia sim, né? Por isso, até quando você precisa escolher, dá mais atenção,
para o que está garantindo a sua sobrevivência no momento, você tem que fazer isso com os pezinhos no chão. E não pode abandonar o seu sonho, não pode abandonar seus objetivos por causa disso, tá ligado? Então, esse meu EP Hora de Acordar, ele vem falando muito sobre isso, sobre o que é você experimentar, se doar ao máximo pro trabalho, o que é você lidar de frente com a realidade e precisar estar sóbrio, precisar tá forte, tá firme. Eu fiz um trabalho mental muito grande nesses últimos tempos, venho fazendo esse trabalho mental muito forte, tá ligado? Eu venho me conectando muito comigo, então a Hora de Acordar também tem muita dessa energia, assim, de tipo, pô, mano, eu sou mais um jovem adulto trabalhador que tá aí na correria do 6 por um, tá ligado? Então esse trabalho também vem no momento em que essa discussão sobre relações de trabalho tá sendo cada vez mais forte, e eu trago muito disso no meu trampo, né? Que é você administrar o que você não quer, mas você precisa, e o que você quer e que você pode correr atrás para fazer. E de qual forma isso pode caminhar junto, desde que você se mantenha firme e forte, resiliente mesmo, tá ligado? Só que para além disso, tem a sabedoria de se cuidar. Que não adianta nada, assim, né? Tipo assim, trabalhar só na base da fé. A fé ela tem que ser prática, né, mano? Ela tem que ser ali na marreta. Não adianta você querer estar bem e pedir para Deus para estar bem, tá ligado? Não, a gente tem que fazer por onde, né? Hora de Acordar nasceu disso, tá ligado? Então é 3 faixas, onde eu volto para minhas origens, pro boom bapão clássico, as ideias pancada, tá ligado? Tenho a oportunidade de trabalhar com muita gente foda, então, pô, Chuvisco, classe A, tá ligado? Chuvisco foi um dos professores ali no começo da caminhada, a gente se reconectou no álbum, ele fez parte do meu álbum do Poder do Sol no Horizonte, e a gente se reconectou de novo para fazer Hora de Acordar, que é a faixa tema do EP. Né? Sec e THZ, o Sec ele fez o beat de Bom Dia Destino, que é a minha faixa mais ouvida do álbum, tá ligado? Que já tá aí batendo na porta ali dos 17 mil plays de forma orgânica. Então, é muita coisa que a gente vai fazendo, que às vezes a gente até esquece do quão relevantes são as nossas conquistas pessoais, ainda mais quando elas são feitas totalmente organicamente, né? Então a gente se reconecta. O SEC e o THZ, eles são irmãos. Então eu cavuquei ali um beat deles, achei, pô, SEC e THZ, dei um salve no SEC, ele falou, ó, por mim, mano, você pode usar esse beat aí, mano. Bagaça ele mesmo, que é o beat de Meus Pés Ainda Caminham. Né? Ele falou, bagaça esse beat aí, mano, pode pá que eu vou dar um salve no THZ pra ver, né? Mas por mim você pode usar e tá suave. Ainda ganhei esse boi, né? Tipo, pode usar, esse beat é seu, tá ligado? Fala, puta, que satisfação imensa, né, mano? Mas isso também é a relação que a gente constrói, tá ligado? É isso. E, pô, pra finalizar, Jalim, que parceiro do Oliveiro Bristo ali, tá ligado? Se eu não me engano, é o primeiro beat que ele tem na pista, assim, né? O primeiro lançamento em que alguém rima num beat dele. Se eu não me engano, posso estar falando bosta, tá ligado? Não quero dar síndrome de pioneiro de quem tá lançando, mano. Não, não, não. Mano é produtor, né? Tipo assim, ele tem uma caminhada. Mas ele se resgatou também, então a gente convergiu nisso também. Ele tava se resgatando, nós trocou ideia, ele me deu um salve. E juntos a gente trouxe esse trabalho pro mundo, que é muito por amor, pouco por dinheiro, né? Então, o EP ele atravessa essa fase, né? Que é você despertar, você entender o que você precisa fazer, existir e seguir em movimento, tá ligado? Então, aqui eu tô despertando. É literalmente um início de jornada de trabalho também, se a gente para pra pensar, tá ligado? O IP ele passa pela hora de acordar, que é quando a cama tá abraçando a gente, que a gente pensa se a gente quer sair mesmo da cama, tá ligado? Mas aí a gente entende que tem que assumir as responsas e ir pra cima, levanta. Meus pés ainda caminham, aquele momento que a gente já tomou nosso banho, passou a chave na porta de casa, saiu pro trampo, tá ligado? Nós tá na caminhada, tamo com o pé na rua, né? Muito por amor, pouco por dinheiro, é autoexplicativo, tá ligado? A nossa caminhada é essa, né? Independente se tiver chovendo grano, se não tiver, tá ligado? Independente de número, também foi uma forma de eu reafirmar meus propósitos ali, tá ligado? Que eu tava precisando me reconectar com isso, com essa energia.
sempre carreguei muito isso, né? De, tipo, muito por amor, por dinheiro. Não à toa já me submeti a propostas que, a partir do momento que a gente se profissionaliza, a gente não se submete, tá ligado? E, e é isso, mano. Essa construção de narrativa. E a hora de acordar nasce disso, tá ligado? E graças a Deus, mano, o pessoal tá recebendo bem, né? A gente ainda tá fazendo, é só o comecinho, assim, né? Tem uma semana de lançamento, praticamente. Então é só o comecinho de todas as etapas, assim, né? Ainda tem muita coisa pra correr, tá ligado? Mas tá chegando bem, tá chegando bem. E tem Bom, mais é isso coisa aí. vindo. É, pois é. Bom, tem coisa que não dá para falar, mas tem coisa vindo. Bom, bom, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Acho que foi uma baita conversa aqui. Acho que a gente consegue extrair muita coisa do que você falou, né? Da sua vivência, da sua experiência, de como você conduz a sua carreira, né? Esses passos que você percorreu, né? Então nada foi dado, né? Tudo foi conquistado e é bem bacana saber que pessoas próximas têm uma história tão inspiradora como a sua, né? E aí, antes da gente encerrar, eu quero deixar algumas coisas práticas aqui também, só para a gente também não ficar divagando sobre muitas coisas. Vocês viram aqui na live que o monge ele teve alguns passos, né? Então, é a questão da documentação, é a questão de se profissionalizar, de fazer com que as coisas aconteçam. E aí eu quero deixar algumas coisas como dicas práticas, tá? Então, assim, para você fazer hoje já, quando você vê essa live, ter acesso a esse conteúdo, que é o seguinte: primeiro de tudo, já abre uma pasta aí, né? Coloca o nome de profissionalização, meu sonho, né? E aí você começa a colocar tudo o que você precisa ali para você ter a sua documentação. O que que é isso? Fotos, vídeos, documentos, como o Mungi disse, release, press kit, toda essa documentação, portfólio, coloca nessa pasta e aí você já começa a ter uma questão de organização do seu material. Porque no momento onde isso tudo for solicitado, você já tem isso prático ali, né, num diretório, num celular, numa pasta compartilhada, enfim, né, num drive, que seja. Então, para que você tenha essas coisas sempre muito fácil acesso, porque parece que não, mas quando você menos imagina, uma oportunidade surge ali, você tem que estar preparado, né? A história do monge mostrou pra gente que, assim, ó, se prepare, mas também esteja preparado, certo? Então, monge, quero te agradecer muito, tá, por esse momento, por você ter parado um pouco do seu tempo, da sua rotina, que eu sei que é super corrida, para a gente conversar aqui. E eu tenho certeza que a sua história é muito inspiradora e vai inspirar muitos artistas, né, colegas artistas que estão nessa correria aí do hip hop, certo? Então, muito obrigado aí por essa troca de ideia e vamos que vamos. Meu irmão, eu que agradeço aí de verdade, de coração, o convite, tá ligado? É muito importante mesmo estar trocando esse papo com a rapaziada. Então, também agradeço muito a todas e todos que acompanharam aí, tá ligado? Que deram esse voto de confiança para nós, para ouvir essas ideias, entender o que a gente quer passar e confiar que isso pode agregar na construção delas também, tá ligado? Ter esse espaço de fala para nós aí é muito importante, mano. Para mim é muito importante isso. E parabenizar pelo trampo mesmo também, irmão, de coração mesmo, uma iniciativa aí foda. E eu tenho certeza que, tipo assim, você é uma das pessoas mais capazes de botar esse tipo de iniciativa na pista, irmão. Então, papo reto mesmo, é algo que eu ainda não te falei no pessoal, mas aproveitando o espaço para falar aí, tá ligado? Que se merece ser enaltecido enquanto tá aqui com nós em terra, desenrolando os desenrolados. Muito grato, irmão. Então é isso, muito obrigado para todo mundo que participou aqui, muito obrigado pela participação. E é isso, faz o Pix no Hip Hop. Toda semana a gente tem conteúdo para falar sobre profissionalização no hip hop, sobre progresso, sobre esse fazer artístico, produção cultural e várias coisas que vão trazer o projeto para a gente, certo? Tamo junto, organizado, estruturado, Arcano, Monge do Caos, faz o Pix no hip hop e é nóis. Tamo junto. Vambora, família! Valeu. Yes!